Domingo agitado com muitas informações sobre contratações no Fluminense que acabaram de sair. Claro, você vai ficar muito bem informado nesse vídeo da Central. Assista até o final, já vai deixando o seu like, ativando as notificações. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e já vai comentando da onde que está assistindo a Central Fluminense. Eu quero falar dessa bomba aqui que o Globo Esporte acaba de publicar. Fluminense tem interesse em Tiquinho Soares do Botafogo. A contratação de um centroavante, a Central já trouxe essa informação aqui. A contratação de um centroavante para 2025 é prioridade. O Fluminense avalia opções de mercado e uma delas é o Tiquinho Soares. O Fluminense tem esse interesse na contratação do jogador do Botafogo. O Fluminense fez um contato inicial com o staff do atleta, mas ainda não existe uma negociação diretamente com o Botafogo. O Santos também tem interesse no jogador, com uma negociação em curso para emprestar o John Kennedy. O Fluminense busca essas opções para o ataque. O Tiquinho Soares, a gente pode dizer que é um jogador de nome, tem o seu peso aí, não só no futebol brasileiro, mas também no futebol europeu. O Fluminense demonstrou interesse no Verratti, do Vasco, segundo o GE, né? Aí teve aquela questão do empresário oferecer, o Mário Bittencourt avisou ao Vasco que estavam oferecendo um jogador que tem contrato até o final do ano que vem. A negociação não avançou porque o Vasco não tem interesse em vender o Verratti. O Tiquinho Soares tem contrato até o final de 2026. Esse ano ele conquistou a Libertadores, o Brasileiro pelo Botafogo, participou de 53 jogos, marcando 9 gols e 8 assistências. Então, o Fluminense tem interesse no Tiquinho Soares, gente. A gente tá falando de um jogador que tem nome. E aí, é um jogador que é reserva no Botafogo hoje. Ele perdeu muito espaço depois da chegada do Igor Jesus. E, cara, ele nem entra na final da Libertadores, não é nem utilizado. Nessa reta final da temporada foi pouquíssimo utilizado. Mostra um pouco da realidade do Fluminense hoje e associativo. Busca jogadores que perderam espaço nas suas equipes, né? E o Tiquinho também já tem uma idade, não é nenhum garoto mais, é uma idade já um pouco avançada. Cara, assim, sendo bem sincero, o Tiquinho Soares, quando ele chega no Botafogo, é um jogador que a gente fala, pô, é um bom jogador, né? Tá chegando, já fez sucesso na Europa, lá no Futebol Clube do Porto. É um bom atacante, se mostrou um bom atacante no Botafogo, mas essa temporada ele perde espaço. O Botafogo tem muito dinheiro, contratou o Igor Jesus, que hoje é o centroavante da seleção brasileira, e tá na reserva, e agora o Fluminense tem interesse. O Tiquinho Soares tem 33 anos, não é tão velho assim também, mas é uma idade um pouquinho mais avançada. Muita gente não gosta de contratação de jogadores acima dos 30 anos na torcida do Fluminense. Pegaram trauma depois desse ano, mas eu considero ainda o Tiquinho Soares, apesar desse nome, de ser considerado medalhão, tem 33 anos, é uma idade ok ainda. O Cano chegou mais velho ao Fluminense, então para centroavante é uma idade ok. Eu acho que, falando tecnicamente dessa contratação, pela temporada dos atacantes do Fluminense, o Tiquinho chegaria para ser titular, né, gente? Vamos falar a verdade. Temporada dos atacantes do Fluminense, centroavante, não existiu. E o Tiquinho chegaria, né, se fosse contratado hoje, o Fluminense não contratasse mais outro centroavante, chegaria para ser titular. Disputaria ali, de repente com o Cano, fazendo uma boa pré-temporada ali, voltando bem, seria uma ótima disputa para quem vai ser titular. E o Tiquinho tem outra característica, ele sai mais da área, ele consegue dar prosseguimento às jogadas, é um tipo de centroavante diferente do Germancano, que é aquele mais finalizador. Bola chega, ele empurra e, enfim, é jogador de 2 toques, o Germancano. O Tiquinho não, já tem um pouquinho mais de qualidade fora, né? Segura bem. O Cano, ele tem essa dificuldade de fazer o pivô, o Tiquinho consegue fazer esse pivô muito melhor, tanto é que eu falei dos números do Tiquinho, 8 assistências na temporada, um número alto, porque ele gosta de sair, serve também seus companheiros, então é uma contratação de outro tipo, né? Uma característica diferente do que a gente tem aqui no elenco, mas fica essa informação aí do Globo Esporte, gente. Fluminense tem interesse no Tiquinho Soares, agora é ver se o Botafogo tem interesse em negociá-lo com o Fluminense, porque ele tem contrato longo ainda, até o final de 2026. O Botafogo tem muito dinheiro, vamos ver
como que vai ficar essa negociação. E se eu fosse palpitar, o Botafogo vai pedir jogador de qualidade para o Fluminense para aceitar liberar o Tiquinho Soares. O Fluminense vai acabar não aceitando. Isso aqui não é informação, tá? É uma opinião pelo que eu tô vendo no mercado do Botafogo, até porque o Botafogo vai perder alguns jogadores importante. Outra informação também publicada pelo GE nesse domingo, eu tô falando que é um dia muito agitado, se final de tarde, início de noite agitou demais no noticiário do Fluminense, o Fluminense fez contato com o Tottenham sobre repatriar o Richarlison, mas ainda não teve contato da equipe inglesa. O Fluminense aguarda um posicionamento do clube inglês para dar continuidade ao negócio. Então, meus amigos, o Fluminense entrou em contato com os caras lá para tentar a contratação do Richarlison. Tá tentando. Fluminense tem o Richarlison como principal alvo para o Mundial de Clubes de 2025 e tá disposto a investir nessa contratação junto aos Spurs, como que é carinhosamente chamado o Tottenham. O Fluminense está apostando nessa identificação dele com o clube e o desejo de voltar a defender a seleção brasileira como trunfos na negociação. A maior dificuldade, segundo o Globo Esporte, é conseguir a liberação do Tottenham, que pagou 50 milhões de libras em 2022, cerca de 315 milhões de reais na cotação da época, além de possíveis 10 milhões de libras em bônus adicionais futuros. Ele tem contrato até 2027 com a equipe londrina. Pessoas próximas do atacante acreditam ser muito difícil ele retornar nesse momento, que é a informação apurada por nós da Central Fluminense há 4 dias atrás. A gente trouxe essa informação aqui, apuramos com pessoas próximas do atleta, que é muito difícil do Richarlison retornar. Então, mais uma notícia que a Central Fluminense também crava aqui. É realmente verdade. É muito difícil o Richarlison voltar pelas questões financeiras. Ele joga numa equipe importante lá da Inglaterra, a dita Premier League, a dita melhor liga do mundo. Então, é um time de Big Six que pagou caro. O técnico conta com um jogador que está sofrendo muito com as lesões nessa temporada europeia. Então, meus amigos, Fluminense tentando reforçar o seu ataque. Eu vou mandar agora um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central. Um abraço para o André Nunes de São João da Barra, Assis de Manaus, Amazonas, José Antônio de Barra do Piraí aqui no Rio de Janeiro, Ricardo Pereira de Tocantins, Minas Gerais e da Mata de Petrópolis, Rio de Janeiro. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deixe o seu like. Pô, o like é muito importante, eu sempre peço aqui porque nossos vídeos decolam com o seu like. Comenta aí sobre essas informações, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook. Também, se você não é inscrito, inscreva-se. E no comentário fixado, torcedor tricolor, você tem o link do canal do WhatsApp. Você segue a gente lá que vai ficar de olho nessas informações de forma simultânea para ficar bem informado. Mais um atacante que o Fluminense tem interesse, saiu essa informação nessa tarde. O Fluminense retomou os contatos pela contratação do atacante Léo Chu, do Seattle Sounders dos Estados Unidos. Informação do Vitor Lessa com o Thiago Brandão e o Gabriel Amaral do Raiz Tricolor. Ele foi alvo do Fluminense na última janela de transferências e há a possibilidade dessa negociação. Ele está na MLS desde 2021, é um dos alvos que se encaixam na realidade do clube, um dos preferidos do scout do Fluminense. E a Central, a gente conseguiu apurar essa informação também, a gente confirma esse interesse do Fluminense e também a gente tem uns adicionais. O Léo Chu, ele tem interesse em sair, né, da Liga dos Estados Unidos, e o Seattle também ele tem interesse em negociar o jogador, e é bem provável que nessa janela de transferências ele seja negociado. Ele tem contrato até o final de 2025. O torcedor tricolor Fluminense já tem interesse no Léo Chu, ó, há muito tempo, gente. Desde essa época aí que ele foi para os Estados Unidos, o Fluminense já tem interesse nesse jogador, atacante de lado, mas ele não vem vivendo um grande momento lá no futebol dos Estados Unidos, não.
Então é uma contratação que eu enxergo para compor grupo. Acho que o Fluminense ele deve contratar jogadores que venham para resolver o nosso problema. O Fluminense foi um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro e teve um dos piores ataques do século do clube, né? Século XXI, né? Foi um dos piores anos aí do Fluminense desde o início do século XXI. Então a gente precisa de jogadores para resolver os nossos problemas e não jogadores para compor. Uma pena que, como eu falo em live aqui, em vídeo, cara, a diretoria do Fluminense segue o mesmo modus operandi toda a janela. Não tem como esperar mudanças se é o mesmo pessoal desde lá 2019. Só ver as janelas, as contratações do Fluminense, os interesses do Fluminense em jogadores nas janelas, desde que o Mário assume, e tá ele e o Angione juntos nessas tratativas de gestão de futebol, cara, só vê aí. É o mesmo modo de contratar, o mesmo modo de reforçar o Fluminense. Claro, umas deu mais sorte do que outras, caso do Terãs, gastou uma bala em jogador, não foi só no Terãs que isso aconteceu, você lembra do Cristiano também, lateral esquerdo, Cristiano da Moldávia, gastou lá seus 9 milhões de reais, agora gastou 14 no Terãs, né? O Fluminense não tem essa bala na agulha e o Fluminense segue errando, e o modus operandi de contratações segue o mesmo, e o modus errado, né? O Fluminense infelizmente não investe num departamento de inteligência para seguir um crivo, né? Uma convicção, uma filosofia, uma direção nas suas contratações. Mas está aí, pode comentar, torcedor tricolor, sobre o Léo Chu. E a última notícia aqui é que o Mário Bittencourt vai conceder a coletiva nessa segunda-feira às 11 da manhã. É aquela coisa, né? Tá marcado para 11, vai começar quase meio-dia, como sempre. Sempre atrasa essas coletivas do presidente do Fluminense, mas para você, torcedor tricolor, ficar ligado, porque ele deve abordar os mais variados temas. Se ele vai enrolar ou não, eu não sei. Ele costuma, né, ser raso nessas coletivas, geralmente não se aprofunda nos temas de interesse do torcedor, mas para você que gosta de acompanhar, fica aí essa informação, vai ser transmitido aí na Flu TV, essa coletiva do presidente Mário Bittencourt. Muito obrigado, gente, por assistir esse vídeo até o final. Muitas notícias, daqui para frente vai ter muita notícia de reforços. Deixe o seu like, reforço, espero ter ganhado o seu like por você ter ficado bem informado. Comenta aí, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Até a próxima.